Geofísica e Sismologia. O planeta Terra. O interior do planeta Terra é dividido por critérios químicos em uma camada externa de silício, um manto altamente viscoso e um núcleo que consiste de uma porção sólida envolvida por uma pequena camada líquida. Esta camada líquida dá origem a um campo magnético devido à conexão do seu material eletricamente condutores. Constituição interna. A Terra é dividida em camadas. A crosta continental é mais profunda, tem em média 50 km de espessura em composição granítica. A crosta oceânica tem composição basáltica e pode atingir 10 km de espessura. O manto mais denso que a crosta alcança os 2.890 km de profundidade e pode ser dividido em superior e interior. O manto superior situa-se entre profundidades de 50 e 400 km. O manto interior situa-se entre as profundidades de 650 e 2.700 km e constitui-se principalmente de minerais silicáticos de ferro e magnésio. A primeira camada, a partir do interior de origem da natureza especulativa, aparece entre 2.700 e 2.890 km, até que a descontinuidade de Gutenberg, com a temperatura entre 3.000 e 5.000 graus e espessura de 3.488 km. O núcleo é a camada mais quente e profunda da Terra. Constitui-se basicamente de ferro e níquel e podemos dividi-lo em interior, que é o núcleo sólido, e exterior, que é o núcleo líquido. Teoria da evolução tectónica. Depois de mais de meio século de pesquisas e análises, por volta de 1970, a ciência adotou esta teoria. Segundo a teoria, o mundo seria dividido em cerca de 12 grandes placas que se movem em cima do manto terrestre, lembrando que a Terra é dividida em núcleo, manto e litosfera para os geólogos. Hoje sabemos que a grande atividade geológica está nos limites de placas. Nelas podemos encontrar vulcões, cadeias de montanhas, terremotos, rifts, entre outros. Isso ocorre devido a cada tipo de movimento que acontece nos limites. Estes movimentos são divididos em 3 categorias: limites divergentes, quando há um movimento de afastamento de placas; limite convergente, quando o movimento é de aproximação das placas; limites transformantes, são os locais onde as placas deslizam horizontalmente. Sismos. A definição. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, um sismo é um fenómeno natural resultante de uma ruptura mais ou menos violenta no interior da crosta terrestre, correspondendo à libertação súbita e inesperada de uma grande quantidade de energia que provoca vibrações que se propagam em todas as direções a uma vasta área circundante. Na maior parte dos casos, os sismos são devidos a movimentos ao longo das falhas geológicas que existem no contacto entre as diferentes placas tectónicas que constituem a superfície terrestre, as quais se movimentam entre si. As causas dos sismos. Na maior parte dos casos, os sismos são devidos a movimentos ao longo de falhas geológicas que existem no contacto entre as diferentes placas tectónicas que constituem a superfície terrestre, as quais se movimentam entre si. Ao longo dos tempos geológicos, a superfície da Terra tem estado sujeita a enormes tensões que foram responsáveis pela construção de cadeias montanhosas e pela deriva dos continentes. Sob a ação dessas tensões, as rochas formam-se gradualmente e sofrem rupturas. A ruptura do material rochoso ocorre quando são ultrapassados os seus limites de resistência. A consequência desse facto é a geração de vibrações, denominadas por ondas sísmicas, que se propagam pelo interior da crosta terrestre. São estas vibrações que se sentem quando ocorre um sismo. Os sismos também podem ser originados pelo movimento de falhas existentes no interior das placas tectónicas. A atividade vulcânica e os movimentos de material fundido das profundezas podem ser outras das suas causas dos sismos. Mais raramente podem ser provocadas por deslocamentos superficiais do terreno, tais como abatimentos e escorregamentos. A zona no interior da Terra na qual se dá a libertação de energia designa-se por foco ou hipocentro. As consequências dos sismos dependem da sua intensidade e duração. Na generalidade dos casos, pode falar-se na destruição de infraestruturas e habitações, na perda de vidas humanas, cortes de energia e danos em vias de comunicação. Estas consequências, associadas à perda de produtividade, afetam a qualidade de vida das pessoas e da economia.